Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 332. Estamos vendo o forte retorno da Tesla em muitos países ao redor do mundo. E os chineses estão se preparando para lançar um tsunami de carros no resto do mundo. E o Full Self-Driving continua impressionando as pessoas, inclusive a mim. Esta semana recebemos muitas notícias sobre o Cybercab. E depois de todos os boatos sobre a aprovação do Full Self-Driving da Tesla pela RDW, eles vieram com tudo e trouxeram todos os fatos à tona. A Tesla alcançou grandes marcos esta semana e Elon Musk deu uma prévia de ótimas atualizações no software da Tesla para os próximos meses. E vemos que o domínio completo da SpaceX no setor de lançamentos está dificultando a vida dos chineses. E Elon estava dizendo que estão sendo tomadas medidas legais contra esse DF por suas mentiras absurdas. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Comece agora, Stavarien! Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. Estamos vendo o forte retorno da Tesla em muitos países ao redor do mundo. Mas também estamos vendo os chineses se preparando para lançar um tsunami de carros no resto do mundo. Roland compartilhou essa postagem e escreveu: agora já existem 4 países onde a Tesla já vendeu mais carros este ano do que em todo o ano passado. E um que se destaca é, claro, a Alemanha, porque esse é o maior mercado aqui na Europa, então isso é enorme. Mas Roland também compartilhou esse gráfico e comentou: 2025 foi um desastre, referindo-se às vendas da Tesla na Alemanha. Não foi difícil superar, mas nos últimos 3 meses as vendas voltaram aos níveis de 2023. Sim, e esse foi o segundo maior ano já registrado na Alemanha para a Tesla. Então, mesmo que as vendas da Tesla na Alemanha tenham despencado nos últimos 2 anos e muitas pessoas tenham dito que a empresa estava morta no país, podemos ver claramente que a Tesla reverteu a tendência e as vendas estão subindo novamente. Outro lugar com tendência de queda é os Estados Unidos, como Roland relatou. Nos Estados Unidos, estima-se que 41 mil Teslas foram vendidos em maio, o que representa uma queda de 17%, mas isso, é claro, também está comparando um mês de maio com incentivo para veículos elétricos com um mês de maio sem incentivo para veículos elétricos. Então, na verdade, não está tão ruim assim. Especialmente se compararmos com as vendas de veículos elétricos à bateria da Ford, onde podemos ver que caíram 44%. Segundo a Cox Automotive, o mercado mostra sinais de estabilização após mudanças nos incentivos, com estoques reduzidos e vendas fortes de elétricos usados. A Tesla ainda lidera com cerca de metade das vendas do mercado de veículos elétricos à bateria nos Estados Unidos. Mas outro lugar onde a Tesla teve vendas fortes é a Tailândia, onde a Tesla acabou de ter seu melhor mês de todos. Como mostra o gráfico do Roland, este é o melhor resultado para os primeiros 5 meses de um ano na Tailândia. E no acumulado do ano, a Tesla cresceu 137% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a Tesla também teve um ótimo crescimento em Taiwan, como podemos ver no gráfico do Roland aqui. Como pode ver, a Tesla quase não vendeu veículos em janeiro, fevereiro e abril, meses geralmente fracos para a empresa em Taiwan. Mas março e maio simplesmente explodiram. Em maio, a Tesla subiu 804% em relação ao ano passado. E, no geral, eles cresceram 141% no acumulado do ano. E estão tendo o melhor ano de todos os tempos em Taiwan. E a Tesla também continua crescendo em Singapura, mesmo que maio tenha caído 13% em comparação ao ano passado. Como mostra o gráfico, a Tesla acumula alta de 116% no ano em relação ao mesmo período anterior. Eles observam bom crescimento nesse país também. Mas Michael também compartilhou algumas informações sobre as vendas de carros na China, já que pode haver uma desaceleração nas vendas domésticas na China. Mas isso pode realmente significar um pouco de problema para as antigas montadoras tradicionais.
Como ele escreveu, o mercado de veículos na China está em queda de 12% no acumulado do ano, indicando uma perda de mais de 2,5 milhões de vendas de carros este ano, se a tendência não for revertida. Muitas fábricas estão sendo adaptadas para exportação. Sim, a onda de exportação da China parece estar crescendo para se tornar um verdadeiro tsunami. Algo que a Ford realmente não quer que chegue aos Estados Unidos. Bem, exceto se for a própria Ford fazendo a importação, é claro. Como Michael escreveu brincando, somos 100% contra a importação da China, exceto se nós mesmos estivermos importando. E o motivo pelo qual ele escreveu isso é porque a Ford pediu ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos autorização para continuar importando seu SUV Lincoln Nautilus, fabricado na China. E o motivo pelo qual eles querem isso é porque uma nova regra dos Estados Unidos proibiu softwares chineses em veículos conectados para os modelos de 2027 e hardware para os modelos de 2030, exigindo que a Ford obtenha uma licença. Como o software Lincoln, desenvolvido nos Estados Unidos, é instalado na China. A Ford pretende importar o modelo de 2027 a partir de janeiro de 2027, ganhando alguns meses para obter autorização enquanto enfrenta restrições aos carros conectados. Mas claro, não é só o software do carro que está sendo instalado na China. Toda a montagem física do veículo também ocorre na China, por meio das joint ventures com a Changan Automobile. Isso vai tirar 50% do lucro da Ford nesse veículo, não importa o que aconteça. Depois que minha conta do Google foi hackeada, a segurança online nunca foi tão importante para mim quanto é agora. Claro que todos nós podemos ser enganados por golpistas, mas todos os seus dados pessoais também estão circulando pela internet. Esses dados estão sendo vendidos por corretores de dados. Depois que conheci a Incogni, patrocinadora do vídeo, e comecei a usar o serviço, descobri que, mesmo que eu normalmente use uma VPN e outros serviços de privacidade para me manter seguro online, a Incogni encontrou meus dados em 181 corretores de dados. Isso é bem assustador. Mas eles removeram meus dados de 178 corretores nos últimos 2 anos. Se você não protege sua privacidade online como eu, imagine quantos corretores de dados têm suas informações. Acho que todos deveriam fazer isso. Porque quando você vê manchetes como essa, dados de 3 bilhões de pessoas expostos em uma das maiores violações de dados da história. Bem, isso faz você se preocupar, não é? Mas um estudo também mostrou que, desses 3 bilhões cujos dados foram comprometidos, nenhum que usava Incogni teve suas informações expostas. Então isso é realmente algo que todos vocês que estão assistindo deveriam fazer. Cliquem no link aqui embaixo. Você não só vai apoiar este canal e recuperar sua privacidade, mas também vai ganhar um desconto enorme de 60% com o código BESTINTESLA. É uma escolha óbvia para a sua privacidade online, não é? Então, se você está cansado de ser um livro aberto no mundo digital, clique nesse link, use o código BESTINTESLA e vamos proteger sua privacidade juntos. Confia em mim, no futuro você vai agradecer. Obrigado à Incogni por patrocinar este vídeo. O Full Self Driving segue surpreendendo, inclusive a mim. Também tivemos várias novidades sobre o Cybercab nesta semana. Se você não viu meu vídeo de sexta, fiz a primeira viagem de costa a costa pela Jutlândia, na Dinamarca, e o carro lidou com tudo que coloquei no caminho, enfrentando rotatórias, obras, rodovias, estradas rurais, pedestres, bicicletas, basicamente tudo. E fez isso nos 2 sentidos. É simplesmente impressionante o quão bom esse sistema é. Se você quiser ver tudo, confira, o link está aqui embaixo. Esse cara também publicou um vídeo mostrando as habilidades do Full Self Driving. Para a Reuters, ETSC e todos na Europa, deem uma olhada mais de perto em como o Full Self Driving da Tesla lida com essa situação. Um pedestre surge à direita da estrada antes de qualquer risco imediato. O Full Self Driving antecipa a situação e cria espaço adicional para manter uma distância segura. Isso não é uma reação de última hora. Isso é direção proativa. O sistema monitora continuamente seus arredores, prevê riscos potenciais e toma medidas antes que uma situação se torne um perigo.
Esses são os exemplos do mundo real que importam, não manchetes, não suposições, apenas o comportamento real de direção capturado em vídeo. John também contou que a Espanha permite Teslas com o Full Self-Driving supervisionado em vias públicas, no programa de testes de veículos autônomos EAV da DGT. Uma frota que cresceu de 16 carros para cerca de 30 carros e percorreu cerca de 80 mil quilômetros desde novembro de 2025, sem incidentes relatados. Acredito que a Espanha adotará o Full Self-Driving em breve. Jamie também escreveu: funcionários com quem falei ao testar o Full Self-Driving em Málaga, Espanha, esperam aprovação no dia 30. Em breve, a Espanha poderá entrar na lista de países que aprovaram a direção totalmente autônoma, supervisionada na Europa. Também estamos vendo muitas notícias sobre o Cybercab, que foi visto na Nova Zelândia por várias fontes diferentes. Foi interessante ver, mas notamos que tinha volante e a inscrição protótipo de engenharia na lateral. Então, isso provavelmente é apenas para testes de inverno na Nova Zelândia, mas ainda assim foi muito legal ver o Cybercab aparecendo em outros lugares além dos Estados Unidos. Mas a Musk Economy também informou que, segundo os dados mensais mais recentes da NHTSA, desde fevereiro de 2026, os robotáxis da Tesla não causaram acidentes com culpa. A NHTSA divulgou seus dados gerais de auditoria para o período encerrado em 15 de maio de 2026. A Tesla relatou um novo incidente em abril, como já mencionei antes. O robotáxi estava parado quando o caminhão bateu na traseira. O relatório anterior já havia citado 2 casos em março, em que o robotáxi parado foi atingido por trás. Ou seja, 3 colisões traseiras com o veículo parado em 4 meses, nenhuma com culpa da Tesla. A frota de robotáxis da Tesla, em Austin, está operando desde junho de 2025, e Cia também comentou sobre o assunto e escreveu: é bastante irônico que os únicos acidentes envolvendo a frota de robotáxis da Tesla nos últimos meses tenham sido causados por humanos em outros veículos batendo na traseira deles. E Elon respondeu: de fato. E vimos esse vídeo compartilhado por Jaime. Um Tesla Cybercab foi visto hoje em Miami. Mas Joe Takimaya também compartilhou vídeos e fotos do Cybercab sendo produzido na Giga Texas. E Cia também escreveu: recorde, 120 Cybercabs foram vistos hoje na Giga Texas. Ele também compartilhou o que o diretor executivo do Departamento de Transportes do Texas disse após se sentar em um Tesla Cybercab de produção. A ausência total de controles tradicionais de motorista destaca uma grande mudança na mobilidade e no design de veículos. Sem volante, sem acelerador, sem freio, apenas um único monitor touchscreen. A Tesla opera robotáxis com Model X em Austin, Dallas e Houston em modo Full Self-Driving. A introdução do Cybercab vai expandir dramaticamente essas operações nos próximos meses. Sim, estamos realmente entrando em tempos muito empolgantes. E sobre o software Full Self-Driving da Tesla, isso encontrou obstáculos na Europa devido à carta da Etsy aos ministros dos transportes e à reportagem enganosa da Reuters. Bem, o RDW mesmo partiu para o contra-ataque e colocou todos os fatos na mesa. A Autoridade Holandesa de Veículos, ou RDW, divulgou um comunicado após receber críticas por aprovar o Full Self-Driving supervisionado da Tesla. Mas, como escreveram em seu comunicado, o RDW avaliou e testou cuidadosamente esses sistemas de assistência ao motorista antes de conceder a aprovação. Como parte desse processo, analisamos e avaliamos dados de veículos que estavam circulando na Europa. Também coletamos e avaliamos nossos próprios dados e continuamos monitorando o desempenho do sistema nas estradas. O RDW não se baseou apenas nos dados da Tesla, como a Etsy e a Reuters queriam que parecesse. Também fizemos testes extensivos com nossos próprios equipamentos. Durante um período de mais de 3.000 horas, os testes foram realizados tanto em pistas de teste quanto em vias públicas, sob uma ampla variedade de condições, incluindo tráfego urbano complexo e intenso, uma gama maior de tipos de estradas e diferentes condições climáticas, inclusive extremas.
Isso inclui o uso de dados de 1.800.000 quilômetros percorridos na Europa com Full Self-Driving. Os próprios testes do RDW consistiram em mais de 1.000 testes realizadas de acordo com as regulamentações europeias. Os dados de teste usados pelo RDW também estavam em conformidade com essas regras. O RDW acessou e validou de forma independente o processo utilizado para coletar os dados. Então isso responde à primeira pergunta do ETSC na carta deles, mas isso é algo que já sabíamos. Então isso só mostra o quão pouca pesquisa o ETSC fez por conta própria, já que eles nem sabiam a resposta para essa pergunta. Mas, à medida que continuaram por meio desses testes, o RDW reuniu informações objetivas e verificou os dados do fabricante. O RDW não baseia sua avaliação apenas nas informações fornecidas pelo fabricante. Nós realizamos uma investigação independente e extensa. Com base em todo esse processo, o RDW concluiu que o sistema atende aos requisitos aplicáveis. Como resultado, foi concedida uma homologação europeia de tipo válida para uso nos Países Baixos. A segurança é a principal prioridade do RDW. Este sistema de assistência ao motorista da Tesla oferece um suporte maior ao motorista do que outros sistemas, pois, quando ativado, assume várias tarefas de direção. O uso adequado do sistema de assistência ao motorista contribui positivamente para a segurança viária, ao apoiar o motorista na execução das tarefas de direção. Ele se destina a auxiliar o motorista. Devido ao monitoramento contínuo e rigoroso do motorista no veículo, este sistema de assistência ao motorista é pelo menos tão seguro quanto outros sistemas de assistência ao motorista. Sim, mas o ETSC está questionando apenas o sistema de direção da Tesla. Fico me perguntando por que isso acontece. Mas, como eles concluíram, nós avaliamos e testamos este sistema de forma completa, durante um período de mais de 18 meses. Sim, isso deve acabar com todo o FUD que foi espalhado sobre a aprovação do sistema Full Self-Driving da Tesla aqui na Europa. Mas não é só na Europa que políticos enfrentam a Tesla. Vemos também que Nova Jersey pode barrar veículos autônomos e a Tesla pediu por e-mail que clientes ajam. Como disseram, o projeto de lei prioriza proibir a Tesla de atuar em Nova Jersey, em vez de resultados reais de segurança e desempenho. Cada obstáculo arbitrário atrasa quem mais precisa dessa tecnologia, que pode mudar vidas. Legislação que proíbe a tecnologia de veículos autônomos comprovada da Tesla no mercado não é cautela. É favoritismo anticompetitivo. No ano passado, 578 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Nova Jersey. Isso é inaceitável. Mais de 94% dos acidentes graves são atribuídos a fatores causados por erro humano, incluindo comprometimento da capacidade, distração e fadiga. Veículos autônomos não dirigem embriagados, distraídos ou com sono. Estados que adotaram essa tecnologia já estão vendo melhoras nos indicadores de segurança. Para idosos e pessoas com deficiência que não dirigem, veículos autônomos são mais que conveniência. Representam independência. Sim, exatamente como Sawyer Soyles disse. Recentemente, conversei com um casal de idosos em uma comunidade de aposentados que dirigiu seu Tesla Model E de New Hampshire a Connecticut, com o sistema de direção autônoma supervisionada, sem intervenções. Também conversei recentemente com uma mulher de 89 anos que usava o sistema de direção totalmente autônoma na maioria de seus trajetos, dizendo que isso teve um impacto extremamente positivo em sua independência e na capacidade de sair e fazer as coisas. Essas histórias eram quase inéditas até recentemente. Esta semana, estou vendo mais avaliações de usuários de direção totalmente autônoma pela primeira vez no meu feed do X do que nunca, de pessoas que ficaram completamente impressionadas com isso. Toda semana, vejo mais avaliações positivas sobre direção autônoma na mídia. Estamos finalmente vendo mais países aprovando a direção autônoma supervisionada. Ainda há caminho a percorrer, mas o Full Self-Driving nunca foi tão popular com adoção acelerada, tempos empolgantes. Sim, provavelmente é também por isso que estamos vendo mais organizações tentando combater isso à medida que se torna mais popular, já que provavelmente não querem que isso dê certo. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa.
Sim, é hora dos shorts da Tesla. A Tesla anunciou no X que a versão supervisionada do Full Self Driving 14 está sendo lançada na Austrália e Nova Zelândia. Mas a Tesla teve mais boas notícias da Austrália ao escrever, celebrando nosso 1000º Supercharger na Austrália, com a inauguração de Byron Bay. Isso marca 10.000 quilômetros dos principais corredores australianos acessíveis pela rede de Superchargers. Sim, se você quer um carro elétrico que vem com sua própria rede de carregamento e pode dirigir sozinho, bem, a Tesla é a sua única opção. Na Islândia, a Tesla atingiu outro marco. Agora, são 10.000 Teslas registrados. Agradecemos sinceramente a todos os proprietários. Isso impressiona ainda mais, sabendo que a Islândia tem só cerca de 400.000 habitantes. Félix comentou que na Dinamarca buscam mais motoristas de caminhão elétrico. Começamos bem com os primeiros caminhões elétricos na Remi, e nossos primeiros motoristas desses caminhões elétricos estão incrivelmente felizes com a mudança do diesel para a eletricidade. E só escute o barulho que esses caminhões elétricos fazem. Sim, um caminhão elétrico vai ajudar não só a reduzir a poluição do ar, mas também a poluição sonora nas nossas cidades. E Elon também respondeu a uma postagem no X que dizia: "Estou surpreso que mais pessoas não estejam elogiando o Full Self Driving da Tesla. Eu não preciso mais dirigir meu carro. Só assumo o controle para dar ré na minha garagem, pois ela fica no fim de uma rampa difícil." E Elon escreveu: "As próximas versões do Full Self Driving vão lembrar sua preferência de estacionamento para que o carro vá ao local certo na sua casa, escritório, escola ou ponto de desembarque." O principal motivo para intervenções humanas no Full Self Driving é o estacionamento no destino. Intervenções críticas de segurança são muito raras. Mal posso esperar que isso chegue à Dinamarca, pois meu carro não chega ao embarque. Desembarque da escola dos meus filhos nem consegue dar ré para a minha garagem. Será um recurso muito legal que espero que chegue logo. Elon também respondeu: "O Full Self Driving da Tesla é mágico. Precisamos conversar com o Grok como com um motorista de Uber. Ei, Grok, vire à direita e nos deixe na entrada. Depois, estacione longe por causa do trânsito." E Elon respondeu que essa funcionalidade estará disponível em cerca de 3 meses, provavelmente dentro dos próximos 6 meses. Mas isso com certeza também vai ser absolutamente incrível. E então eu respondi a uma postagem que depois foi deletada, mas era sobre como Elon Musk valia $1 trilhão. Se todas as empresas dele sumissem hoje, alguém notaria? Mas como Sawyer escreveu, milhões de pessoas pobres e de baixa renda perderiam o acesso à internet pelo Starlink. 150.000 pessoas perderiam seus empregos e muito mais gente na cadeia de suprimentos. Os Estados Unidos teria que voltar a enviar seus astronautas para a ISS através da Rússia, e os Estados Unidos perderiam imediatamente sua enorme capacidade de lançamentos. Os 6 milhões de pessoas que usam o X todo mês, você é uma delas, não poderiam mais postar. A fábrica automotiva mais produtiva dos Estados Unidos, a fábrica da Tesla em Fremont, pararia a produção e as Forças Armadas dos Estados Unidos teriam que voltar a sistemas antigos e pouco confiáveis de comunicação, entre outros exemplos. E a Tesla Owner Eslováquia compartilhou este pequeno vídeo e escreveu: "A espera acabou. Depois de anos de expectativa, a Eslováquia finalmente tem sua primeira loja e centro de serviços da Tesla. Estamos incrivelmente orgulhosos de ter feito parte desse momento e de tê-lo celebrado com nossa comunidade incrível. Um brinde a um futuro brilhante de abundância incrível. Muito bom! E vamos assistir a este pequeno vídeo de Owen ganhando uma nova chance na vida graças ao Neuralink de Elon." Oi, eu sou o Owen. Após um diagnóstico de doença do neurônio motor em junho de 2020, eu perdi gradualmente a capacidade de me mover e falar até ficar totalmente paralisado.
Recentemente, em dezembro de 2025, recebi o implante de interface cérebro-computador da Neuralink no meu cérebro, que me permite controlar um computador com meus pensamentos. Uso isso para me comunicar com família e amigos. Agora, graças à equipe da Homebrace, também posso dirigir minha cadeira de rodas apenas com o pensamento. Isso me devolveu a independência. É assim que meu software aparece na tela. Consigo controlar o cursor com meu implante de interface cérebro-computador. Tenho mensagens salvas que seleciono rapidamente para falar em voz alta. Posso começar a dirigir colocando o cursor no botão Pronto e depois em Iniciar no centro da tela. Depois, vejo uma seta mostrando para onde a cadeira de rodas deve ir. A velocidade mais baixa é útil para ambientes internos ou espaços apertados, e a velocidade mais alta é útil para ambientes externos em calçadas largas e abertas. Tenho o controle preciso da cadeira de rodas com meus pensamentos, o que me permite dirigir por espaços apertados e contornar obstáculos. Há muito pouco espaço de sobra ao passar por esse vão estreito, mas faço isso todos os dias com facilidade. O que mais gosto é poder passear de novo com minha esposa e filhos. Assim posso sair, curtir momentos com meus entes queridos e participar das aventuras em família. Consigo ser presente e independente ao mesmo tempo. Essa tecnologia me deu uma nova chance de vida e sou muito grato à equipe da Homebrace por tornar isso possível. Tecnologia incrível que vai ajudar muito mais pessoas, já que o sistema só fica melhor e melhor com o passar do tempo. Alexandra compartilhou essa postagem e respostas sobre pessoas irritadas com Elon Musk se tornando trilionário. Como Andrew escreveu em sua postagem, as pessoas que criaram 40 trilhões de dólares em dívidas estão irritadas porque Elon Musk criou $1 trilhão em riqueza. Sim, isso resume muito bem. E Jeff Bezos acabou de sair da aposentadoria para entrar na corrida da IA, pois queria construir algo que ele chama de Prometheus. Prometheus não está criando outro chatbot, não vai gerar texto nem imagens. Está construindo o que Jeff Bezos chama de uma IA artificial de engenharia geral, que projeta motores a jato, otimiza a fabricação e prototipa produtos físicos. Grandes modelos de linguagem aprendem com os textos da internet. Prometheus está aprendendo com a física do mundo real, simulações, dados de engenharia e processos de fabricação. Nas próprias palavras de Jeff Bezos, algo que levaria 100 engenheiros 10 anos para construir, queremos fazer com que 10 engenheiros consigam em um ano. Isso se assemelha ao software de IA Tesla One, que aprendeu com a produção da Tesla nos últimos 14 anos. E todos os dados reais da sua frota ajudaram a Tesla a criar motores elétricos sem metais de terras raras, ajudando a Tesla a redesenhar sua bomba de calor para automatizá-la totalmente, entre outras coisas. Parece que Jeff quer criar algo parecido com o que a Tesla já possui internamente. Mas Jeff quer transformar essa IA em um produto para que outras empresas possam comprar e resolver problemas de engenharia. Muito legal! E vemos que o domínio completo da SpaceX no setor de lançamentos está dificultando a vida dos chineses para acompanhar, como escreveu Musk Economy. A China está perdendo a corrida para a Starlink pelas melhores posições orbitais. O chefe do principal sistema de satélites chinês diz: Hu Haiying comanda o sistema de satélites Yangfang, a resposta chinesa à Starlink. Ele disse à mídia estatal que as órbitas espaciais e as frequências não são renováveis e estão acabando rápido. A Starlink já tem mais de 12.400 satélites em órbita. A Guangfang da China tem 200 satélites. A Starlink controla mais de 60% de todos os satélites ativos no mundo. Ela também controla mais de 70% das melhores órbitas para o serviço direto ao consumidor. A China tem aprovação para lançar 200 mil satélites, mas ainda não os construiu. Pelas regras da UIT, os primeiros registros orbitais garantem direitos de longo prazo, favorecendo a SpaceX pela rapidez de implantação em relação à expansão chinesa mais lenta na construção e lançamento de sua constelação. Não é fácil competir contra a SpaceX. A SpaceX está ampliando sua base de clientes muito rápido, como mostra este gráfico. Isso mostra o crescimento do Starlink em downloads do app e usuários ativos mensais, que vem acelerando, segundo Adam Blaker, diretor de relações públicas da Atopia. Como ele disse, os downloads batem recordes mensais consecutivos,
e junho caminha para repetir isso. O Starlink deve chegar a 3,8 milhões de downloads no segundo trimestre, bem acima dos 1,8 milhão do ano anterior. Isso também é um aumento comparado aos 2,78 milhões e 2,6 milhões de downloads no primeiro trimestre de 2026 e no quarto trimestre de 2025. E falando da SpaceX, Elon Musk escreveu: basta seguir a SpaceX no X. É isso que ele está dizendo aqui, se você quiser notícias sobre a nossa empresa. Repostando publicação da Economia Musk, que afirmou que a SpaceX divulgará notícias apenas no X e não em agências, conforme registros da SEC. A empresa nomeou sua conta no X como SpaceX, como um canal oficial de divulgação. A página de investidores no SpaceX.com é o outro canal. A SpaceX deixará de usar serviços de notícias como Business Wire e RP Newswire, orientando investidores a seguirem a SpaceX no X para atualizações relevantes. Omar estava lá fora dirigindo um Rivian e testando o sistema de direção sem usar as mãos. Beleza, aqui estamos nós, Rivian Universal. Rivian Universal Hands-Free. Modo Universal Hands-Free ativado, fique atento. E está dizendo: semáforo à frente, tome a ação apropriada. Curiosamente, ele não vai parar no semáforo, mas vai avisar que há um à frente. Pausa do Universal Hands-Free. Toque no acelerador para voltar. Que estranho. Por que eu tenho que tocar no acelerador? No geral, sabe, se está ok, é melhor do que nada. Mas é meio que um nível básico de piloto automático, provavelmente nem tão suave quanto o piloto automático básico. Você realmente precisa intervir em situações como, por exemplo, um carro avançando para a via, como vimos ali atrás. Não é suave e não demonstra confiança no posicionamento na faixa. E ele vai passar direto por um semáforo ou uma placa de pare se você não pará-lo, o que não é bom. Ok, temos uma van da Amazon parada. Ao invés de desviar, o carro parou e causou engarrafamento, enquanto todos passam por nós. Essa agora não é uma situação muito boa. E temos muitos carros vindo. Ótimo, a van da Amazon está em movimento. Meu Deus. O que é isso? Talvez seja o alerta de ponto cego ou algo assim. Ok, vamos ligar o Universal Hands-Free de novo. Isso. Apesar de toda essa conversa sobre a autonomia, isso aqui nem chega perto do que, por exemplo, o auto oferece. Para ser sincero, o RJ afirma que fará ponto a ponto até o fim do ano e que no próximo será totalmente autônomo, sem motorista. Eu não sei quanto a isso, mas o carro é legal. Eu realmente gosto do R2. E Alex compartilhou sua opinião sobre a reportagem da mídia alemã, republicando o post de Elon que dizia: estão sendo tomadas medidas legais contra a ZDF por suas mentiras absurdas. E como Alex escreveu, finalmente, e já estava mais do que na hora. Apoio totalmente ações legais contra veículos de mídia alemães por reportagens enganosas e incorretas sobre Elon e a Tesla. É uma vergonha que organizações de mídia como a ZDF, que antes representavam neutralidade, objetividade e precisão factual, tenham decaído a um nível tão incompreensível. Quem me acompanha há tempos sabe que já me manifestei em artigos, entrevistas e aqui no X contra as reportagens inaceitáveis na Alemanha sobre a Tesla e, em parte, sobre Elon. Chegou a hora de aplicar consequências legais. É especialmente preocupante que a ZDF faça parte do sistema de radiodifusão pública, uma instituição há muito considerada um modelo de precisão factual. Porém, no caso da Tesla e do Elon, chegou a um ponto que dificulta entender por que, como cidadãos alemães, temos que pagar qualquer taxa por isso. Se ainda não viu a ótima entrevista do John com André, chefe da Giga Berlim, confira. Mas alguns dos destaques que eles mencionaram foram, é claro, o aumento da produção do Model X em 20% em julho e a meta de alcançar uma produção semanal de 6.200 veículos acima dos 5.200 anteriores. Para comparar, a Lucid, chamada de matadora da Tesla, vende em um trimestre menos carros do que a fábrica da Tesla em Berlim produzirá em uma semana.
E André também disse que eles estão planejando contratar mais 1.000 trabalhadores para chegar lá, já que um grande acúmulo de pedidos na Europa está impulsionando esse aumento. Berlim atingirá a nova taxa ao reduzir o tempo de ciclo na produção. Como ele disse, espera que o Full Self-Driving seja aprovado na Alemanha em semanas ou meses, não mais em anos. Mas ele não tinha bola de cristal. Aqui na Dinamarca, o carro de um amigo quebrou e ele queria comprar um Tesla rapidamente. Mas simplesmente não há versões Juniper disponíveis em estoque ou no mercado de carros usados. Todas estão esgotadas. Então parece que a demanda pelos veículos da Tesla está extremamente forte. E antes de terminarmos com um pouco de diversão, só quero fazer um agradecimento rápido aos meus mais novos apoiadores deste canal. Meus novos membros do YouTube, James F. Smith, Richard Pauner, Malik Dozani, Pose Mobile, Goofy, Dan Over Olsen e Rich Hart. Obrigado por todo o apoio. Estou fazendo isso sozinho, mas vocês são os produtores deste novo programa. Obrigado. E vamos terminar com um pouco de diversão. Provavelmente a melhor campanha publicitária para uma empresa de encanamento que eu já vi. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito este vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este e ajudar o canal a crescer, para que possamos alcançar mais pessoas para falar sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro de uma incrível abundância. Se já é inscrito, obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais, com apenas $1 você pode se tornar patrono do canal. Receba agradecimentos, vantagens como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Confira o Patreon para saber mais. E não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir algum item e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, artigos, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa estão em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.